Então, na semana passada, a gente começou o 17, mas nós não concluímos, porque o comentário do livro Luz, o Alvorecer da Vida Espiritual era muito grande. E sobrava pouco tempo, né? E a gente queria fazer essa leitura em conjunto do 17, do 18 e 19, como sugerido pelo Otávio. Então, a gente achou melhor continuar essa leitura do 17 hoje. Então, eu vou reler a 17, então, parte 1, tá? Do livro do Luz no Caminho. Aí depois a gente faz a leitura do Alvorecer da Vida Espiritual, que é maior. Aí, desde então, a gente não tem mais aquela projeção na tela, porque acabou, não era o livro inteiro. Então, eu vou ler agora, não sei se vocês têm, todo mundo tem o livro, mas eu vou ler. O áudio tá bom para vocês? Excelente. Então tá. Muito bom. Obrigada. Então, 17, aforismo 17. Busca o caminho. Nota. Estas 3 palavras parecem, talvez, demasiado simples para constituírem uma regra. O discípulo pode dizer: estudaria eu estes pensamentos se não buscasse o caminho? No entanto, não te apresses em seguir adiante. Detente e reflete um pouco. É o caminho que desejas, ou será que existe, em tuas visões, uma tênue perspectiva de grandes alturas a serem escaladas por ti, de um grandioso futuro a ser atingido? Toma cuidado. A senda deve ser buscada por si mesma e não em função dos teus pés que a trilharão. Existe uma correspondência entre esta regra e a 17ª da segunda série, quando após eras de luta e muitas vitórias, a batalha final for ganha e o último segredo buscado, então estarás preparado para um caminho ulterior. Quando o segredo final desta grande lição for revelado, nele se abrirá o mistério do novo caminho, uma senda que conduz para além de toda experiência humana e que está totalmente fora da percepção ou imaginação humanas. Em cada um destes pontos é preciso deter-se longamente e refletir bem. Em cada um destes pontos é necessário estar seguro de que o caminho foi escolhido desinteressadamente. O caminho e a verdade vêm em primeiro lugar, em seguida vem a vida. Muito bonito, né? Eu lembro que o Otávio, acho que foi ele, eu não tenho certeza, que fez um comentário também lembrando da passagem bíblica de Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguém quer comentar antes da gente ir para o livro do Murilo? Raquel, esse destaque acaba que o meu livro é uma edição mais antiga, apesar de ser da mesma editora, né? Ele começa o 17, em vez de busca o caminho, ele fala procura o caminho. A edição antiga é procura o caminho, mas dá no mesmo. Ali na página 45, não sei se para vocês é a mesma coisa, a cena deve ser buscada por si mesma e não em função dos teus pés que a trilharão. É mais um paradoxo, né? Mas o que são esses pés que a trilharão? Para mim é o sentido do mundo físico, né? É onde a gente está embasado, onde a gente está colocado para seguir em frente essa trilha, né?
mais um paradoxo do livro aí, não em função dos pés que a trilharão. Também na outra página, para mim é 46, uma senda que conduz para além de toda experiência humana. Olha só, mais uma vez eu acho que se refere ao mundo físico, né? Uma senda além do que a gente conhece de experiência humana. E que está totalmente fora da percepção ou imaginação humanas. Eu acho que talvez reforça de novo que existe coisas acima do que a gente conhece, né? Bem acima do que a gente conhece. No sentido de que o que a gente conhece ele pode ser medido, né? Tudo que a gente conhece no mundo físico pode ser medido e mensurado, né? E nessa parte superior, não. Lá é uma imaginação, uma intuição que vem de outra espécie de conhecimento que a gente habitualmente tem. E para terminar, na última frase desse aforismo, desse capítulo, o caminho e a verdade vem em primeiro lugar, em seguida vem a vida. Mais uma vez, eu acho que é a vida mundana, a vida física que a gente conhece, deixá-la de lado para acessar essa parte lá para cima. Vem Só isso. coincidindo com o que está nas palavras de Jesus Cristo, né? Que ele fala nessa ordem: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exatamente nessa ordem que está colocada aqui, né? E, acima de tudo, a questão do caminho, a questão dessa busca tem que ser uma coisa desinteressada, né? Quer dizer, como é que eu quero trilhar essa senda, eu vou buscar e tal, mas como é que eu vou explicar isso, né? Como é que eu faço isso sem nenhum outro interesse, entendeu? A não ser o caminho se faz no caminho, né? E aí é interessante. Maurício, talvez assim, ajude a nossa reflexão, a questão, a citação que o Sandro fez sobre os pés, né? Meus pés trilharam o caminho da iluminação. Meus pés foram muitos sofrimentos para atingir um grau de espiritualidade. Ou seja, essa ideia dos pés, que o Sandro enfatizou, eu vejo a questão a busca da espiritualidade, a busca da elevação como uma forma sublime de orgulho espiritual. E a busca de qualquer coisa, seja espiritualidade, busca o caminho, é o ego, a personalidade querendo alguma coisa. Curiosamente, na maioria das vezes, é buscar o reconhecimento da espiritualidade. É a figura dos fariseus de antigamente que davam provas de espiritualidade em todas as esquinas, em orações, em exageros e assim por diante. Eu interpretei dessa forma, né? Porque nós estamos aí no fio da navalha, na busca da espiritualidade, como exaltação ou coroação da personalidade, ou a busca da espiritualidade, da elevação pela busca, pelo caminho. É sutil, é muito sutil esse sutra nesse sentido, né? Não sei se tem a ver, mas eu fiz a leitura dessa forma, né? A delicadeza a busca espiritual não é coroamento da personalidade. A busca da espiritualidade vale pela busca. Dizem até que o caminho nos encontra. O caminho encontra o peregrino. Eu não sei se nós discutimos isso em outra reunião. O caminho encontrar o peregrino. Olha que interessante, né? É isso aí, queridos. Um comentário. Também concordo com você. Maurício, tem alguma coisa a ver? É muito... Porque, como exemplo, nós podemos até utilizar alguns exemplos assim de pessoas que encontraram esse caminho
São Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, né? E tantos outros, tantas figuras extraordinárias que foram verdadeiros exemplos de espiritualidade, de humanidade, principalmente de humanidade. E eles encontraram o caminho, na maioria das vezes, através de muito sofrimento e muita angústia, né? O Mandela, por exemplo, anos e anos preso do sofrimento. A figura do Buda, da buscar de encontrar a morte, etc. Peraí, tem velhice, tem morte no mundo, e ele sai na busca com agonia, e não para exaltação do eu, que ele era um homem rico, era um homem que vivia cercado num palácio, né? Nossa! Busca o caminho. Eu diria que muitas das vezes o caminho nos encontra, né? Porque estamos sendo impulsionados pelas forças da natureza, pelas forças do karma, pela demanda da natureza nos aproximando do caminho, né? Ou seja, os eventos da vida praticamente nos orientam, né? O nosso mapa, nosso GPS é a vida. Muito bem. É delicado esse tema, né, o Raquel? Sutil, muito delicado. Sabe lá o que é? Ah, não, estou buscando o caminho porque eu vou conseguir a luz, vou atingir um patamar elevado de espiritualidade. Olha, chega a ser antipática essa postura, né? Que coisa estranha, né? Outra observação que eu queria fazer, e aí eu até circulei aqui no livro do Murilo, que ele, no 17, em vez de falar busca o caminho, ele coloca busca fora o caminho. Eu não sei se isso foi erro de impressão, porque o 19 é exatamente, né, busca o caminho avançando intrepidamente fora, né? Aí eu não sei se foi erro de impressão, alguma coisa nesse sentido, né? Que no livro do Murilo, tá? Busca fora o caminho. Até circulei aqui, botei uma interrogação, porque... Eu também tive essa dificuldade na leitura do fora. Eu circulei, botei uma interrogação, mas sabe se é. ele depois vai falar que é para buscar além, que é para buscar fora, né? É porque nós estamos lidando aí com as coisas internas, né? No interior de cada um de nós e os caminhos que a vida nos apresenta, né? Que eles são fora mesmo, é na vida comum, no dia a dia. E esses caminhos que são apresentados pelas circunstâncias, pelo nosso karma coletivo, karma pessoal e tudo mais, eles estão fora. É a vida, é Ela os colocou aqui, relacionamentos, é a vida propriamente dita, é a vida do lado de fora. a Rosângela colocou aqui no chat que seria fora do cotidiano, entendeu? E tal. Mas o que contrapõe o que está colocado, né? Porque O 19 que coloca que é para buscar fora. Mas tudo bem, dá para... Entendeu? Esse grupo de aforismo, ele lida a todo instante com o interno e o externo, né? Mergulha em você mesmo, busca teu interior. E o fora é o olhar para o mundo, para as coisas, né? Como o orgulho está escondido, eu vejo o orgulho muito oculto nesse aforismo 17, né? Eu vejo também, Serginho e Maurício, a questão do caminho, que ele fala procura o caminho ou busca o caminho, e no 19, o caminho avançando-te ousadamente para o exterior. E as duas colocações estão com um caminho com letra minúscula, né? Pode ser que seja você comece a trilhar, quando você começar a trilhar, você vai começar a trilhar no caminho falso ainda, que é o caminho do mundo, o caminho comum, né? E lá na página 46, no meu livro aqui, ele já se refere ao mistério do novo caminho, aí com letra maiúscula, falando que é a senda que conduz para além de toda a experiência humana, né?
Então, eu acho que caberia aqui também o caminho com minúsculo, com letra C minúscula, e maiúsculo, diferenciando um do outro, como o Lao Tse também se refere no Tao Te Ching, né? Eu acho que caberia essa comparação. Eu também notei essa diferença. Eu acho que pode ser isso que né, a nossa reflexão, o Maurício estava falando. Então, tem aqui... Na última frase do 17, ele trabalha com caminho com letra maiúscula também. Mas já no meio ele fala assim, o discípulo pode dizer, estudaria eu estes pensamentos se não buscasse o caminho, com letra minúscula. No entanto, não te apresses em seguir adiante, detente e reflete um pouco. É o caminho, aí com letra maiúscula, que desejas? Ou será que existe em tuas visões uma tênue perspectiva de grandes alturas a ser escaladas por ti? De um grandioso futuro a ser atingido? Danado. Parece que Grande primeiro futuro. encontrar um caminho comum, um caminho do mundo conhecido, né? Primeiro encontrar esse caminho, para depois chegar num caminho com letra maiúscula, mais à frente. Talvez queira dizer também que tem pessoas que não estão nem no caminho com letra minúscula. Talvez alguns não estejam nisso ainda. É igual a vida e vida, né? Mas é um aforismo que ela chama atenção, nossa. Acho que a Rosângela colocou mais alguma coisa aqui. Mas é pela vivência das experiências do corpo que encontramos o autoconhecimento. Então, como ponto de partida isso, né? Como esse caminho com letra minúscula é o ponto de partida, a experiência do corpo que a Rosângela colocou, tudo isso aí é ponto de partida, é o elemento que eu tenho para começar a andar. Eu entendo dessa forma. E agora começar a andar sem egoísmo, sem buscar a autovalorização, sem buscar o primeiro lugar no pódio. É um caminho, tem um sentido maior, que é o caminho do altruísmo. Ou seja, buscar o caminho para servir melhor. Buscar o caminho de modo que nossas potencialidades, que já existem, que estão latentes dentro de cada um de nós, guardadinha, se manifeste no mundo, se manifeste em nosso viver. Olha que desafio danado esse, né? Buscar o caminho para o serviço, buscar o caminho pensando na humanidade, pensando nos outros. Pensar em si mesmo é buscar o caminho para a autovalorização, para a jactância. Eu estou luminoso, eu estou purificado, eu estou isso, eu estou aquilo. Né? E quantas pessoas agem dessa forma, né? Principalmente no âmbito religioso. Então, eu diria que é um caminho muito delicado. Agora, qual o propósito subjetivo de cada um de nós? Será que nós... o Sutra fala, né? Será que você não está buscando uma glória, algo grandioso demais nessa busca do caminho? Nós estamos perante um dilema, né? É um dilema. Sim. Eu vejo dessa forma, né? Acho que agora a gente podia passar para o Murilo. Vocês querem... Vamos dar uma lida? A gente podia, né? Ô, Maurício, você gostaria de ler? Posso ler, ué? Posso ler. Entendeu? A nota, antes de chegar no comentário, ele faz uma nota bastante extensa, né? Busca o caminho. Essas palavras parecem estar sendo desprezadas, talvez, para ficarem sós. O discípulo deverá perguntar: deverei eu estudar realmente esses princípios? Não deverei procurar o caminho? Todavia, não deves passar apressadamente nisso. Faz uma pausa e considera o que foi dito por algum tempo. É essa senda o caminho que desejas
Ou haverá uma tênue perspectiva nas tuas visões de grandes escaladas a serem por ti trilhadas no futuro muito remoto para perceberes? Tem cuidado, pois o caminho deve ser buscado por si próprio e não levando em consideração os teus pés que o trilharão. Olha só. Há uma correspondência entre essa regra e a de número 17 da segunda série. Quando após eras de lutas e muitas vitórias, venceres a batalha final e o segredo final for revelado, então estarás preparado para um novo caminho. Quando o segredo final dessa grande lição for contado, será aberto um mistério para um novo caminho. Um caminho que te levará para fora de toda a experiência humana e que está completamente além da percepção ou imaginação humanas. Em cada um desses pontos, é necessário fazer uma pausa para ter a certeza de que o caminho foi escolhido por sua própria razão de ser. O caminho e a verdade vêm em primeiro lugar e então segue-se a vida. Mais ou menos o que a gente já tinha extraído ali da leitura do aforismo lá no Luz do Caminho, né? Chama atenção, né, que quando o segredo final for contado, será aberto um mistério para um novo caminho. Um caminho que te levará para fora de toda a experiência humana e que está completamente além da percepção ou imaginação humanas. Quer dizer, mais ou menos um pouco do que o Sandro falou da questão do caminho da vida cotidiana, do caminho que você apenas sem estar evoluído espiritualmente para atingir esse segundo caminho que está além da experiência humana, né? Acho que é por aí. O comentário dele no livro está assim: esse versículo possui uma imensa profundidade, pois nos leva ao que não é humano no sentido relativo da palavra, mas sim ao transhumano. É a ideia de que a nossa senda, o nosso caminho, é apenas um caminho naquilo que está, como é dito, completamente além da percepção ou imaginação humana. Para alcançarmos uma pálida visão desses supremos e enfumaçados horizontes humanos, vamos remontar ao passado a seres que tiveram esta percepção. Seria impossível citarmos todos. Seguem alguns que deixaram marcas na sabedoria divina, na teosofia sobre a qual falamos. Começamos com os sagrados mestres da Índia antiga, os rishis ou rishis, que já falavam na pluralidade dos mundos, conforme pode ser constatado nos Vedas, nos Puranas, onde se fala de Brahmamanandas, ou seja, os ovos de Brahma incontáveis no universo. Cada um desses ovos é nada mais do que aquilo que modernamente se chamam galáxias. Devemos recordar com reverência o mártir Giordano Bruno, queimado em 1600 d.C. pela Inquisição, pelo crime de afirmar a imensidade dos universos, bem como Helena Blavatsky, que em sua obra A Doutrina Secreta escreve sobre isso. Dessa forma, a evolução sendo um fato indiscutível, a libertação, uma meta enunciada por todas as religiões, o que acontece quando o ser humano atinge o máximo de sua possibilidade humana e transforma-se em um Buda, em um Tirthankara, em Deus, ou o nome que quiseres dar, de acordo com a tua formação, ao pináculo da existência humana. É lógico que a marcha ascensional continua e que nesta galáxia ou dentro dela
Esses seres, como disse o Buda, são tão numerosos como os grãos de areia do rio Ganges continuarão a sua infinita ascensão, até algo que é transhumano, pois está além da concepção e percepção do ser humano vulgar. O mesmo pensamento abrangente de uma transhumanidade já era conhecido no Antigo Egito, através de Hermes Trismegisto, que já nos dava essa visão transcendente de um universo infinito. A moderna astronomia, com recursos de radiotelescópios, que tentam contatos com outras formas de vida, ou através do Observatório Espacial do Hubble, ampliou extraordinariamente a noção deste universo, imenso universo, no qual a Terra está inserida como um minúsculo cisco. Os horizontes de hoje são completamente diferentes dos de ontem. Já se pode sonhar com aquilo que chamo de uma física instantaneísta, que substituirá em termos a relatividade de Einstein e que permitirá contatos instantâneos com outros mundos e realidades. Tudo isso é possível e está nascendo agora diante da humanidade. Muito bom, muito bonito, né? Muito didático também, né? Na questão de falar da pluralidade dos mundos, né? Quer dizer, que isso já está descrito desde os antigos escritos lá dos Vedas, dos Puranas, né? Quando se fala dos ovos de Brahma, né? Que hoje seriam as galáxias, né? Nosso sistema solar, nossa Terra e tal, estamos numa das galáxias, né? Que se deu o nome de Via Láctea. Mas quantas outras existirão? Quantos caminhos nos levarão, né, para essa imensidade, né, dos universos, né, e não só o nosso, que a gente está aqui, né? A Rô colocou aqui no chat: a maior virtude do homem, a sua missão é a fraternidade. Coisa bonita, né? Sim. Mas essa... E que é uma coisa muito difícil de ser alcançada na amplitude que a gente deve alcançar, né? Essa nota dele, né, do Murilo, que começa com o sentimento que eu tive assim quando eu li o aforismo, que é a gente ficar sozinho, quieto, em meditação, refletindo, porque é muito forte esse aforismo, né? Nos coloca contra a parede e faz a gente refletir. Por que a gente está buscando o caminho? Essa pergunta é muito forte. O que a gente quer com isso? Raquel, quem está falando? Luciana, quer falar? Fala, Lu. No que você disse aí, eu acho que traz para a gente também, assim, de onde eu vim, o que eu estou fazendo, vem na mente, na hora, essa questão. Então, isso chega a dar né? Então, de onde eu vim, o que eu estou fazendo, né? Então, traz isso assim, muito explicitamente também, e a gente fica meio adormecido, não fica? Uhum. Mas o texto ele nos lança numa dimensão de galáxia, né? É um texto, a interpretação do Murilo é místico, né? Nós estamos perante um cenário místico de transcendência. Num determinado momento do texto, das explicações, ele fala até em evolução. A nossa evolução em termos de consciência. Agora, existem instâncias, parâmetros, muito
de entendimentos, de conhecimentos inalcançáveis, em razão do estágio que nós nos encontramos. Olha só que patamar, nós estamos na janela do eterno, em que existe um caminho extraordinário, um caminho amplo, um caminho transcendental, um caminho místico, um caminho que aponta para o alto, né? Olha só que visão extraordinária, né? E a questão da solidão de estar só, não a solidão de isolado, né? Nós conseguimos realmente estar sós no mundo? Nós, a todo instante, somos bombardeados. A todo instante é uma vida no burburinho, né? No burburinho de nossas mentes. Talvez até perdemos um pouco da capacidade de discernimento. A interpretação do Murilo, num dado momento, também nos convoca para o discernimento, pensarmos a vida com seriedade. E para esse pensamento sério, exige uma centralização, o estar só, mas não solitário, não abandonado, mas você contigo mesmo refletir sobre o caminho, né? Caminho nesse patamar transcendental, nesse caminho das galáxias. É inspirador o texto, mas exige muita cuca para interpretá-lo, para adaptá-lo, para colocá-lo dentro de um contexto, né? É isso aí, queridos. O que veio aqui quando estava sendo lido, né, o Alporismo 17, que se busca fora o caminho, eu tive a seguinte interpretação. Como já foi dito, aqui existe o caminho com C minúsculo, que é o caminho mundano, né, que nós estamos vivenciando, e o caminho com C maiúsculo, que é justamente esse caminho da iluminação. Foi assim que eu entendi. Mas eu sinto assim a Rosângela, que através desse caminho com C minúsculo, tá, que é o que nós estamos vivenciando no hoje, no agora, tá, através dos nossos aprendizados, nós vamos assim adquirindo essa busca desse caminho a partir do momento que a gente percebe que existem certas atitudes, né, no mundo, mundanas mesmo, que nós não fazemos mais parte disso daí. Isso daí nos faz mal, não faz mais sentido, tá? Continuar dessa maneira. E eu acho que é neste momento de reflexão em que você não se sente pertencente a esta realidade, é que você começa, é o que o caminho, com C maiúsculo, começa a te encontrar. Entendeu? Então, você passa por esse processo de vivência, de aprendizado, para que você não se sinta bem, você não se sinta pertencente disso daí, e é justamente neste momento em que este caminho com C maiúsculo, ele começa a te encontrar e você começa a buscar novos horizontes, entendeu? Uma nova visão de mundo para poder chegar no mundo transcendental. Entendeu? Eu entendi dessa forma, mas existe a necessidade de passarmos por esses aprendizados, por essa escola da vida aqui que nós estamos vivenciando. Gente, eu estou com a câmera sem funcionar e também com o áudio sem funcionar, mas eu abri a câmera para falar com vocês, tá? Não tá Não sei se estão me vendo. Não Quem sei se é que vocês tá estão me falando? vendo. É a Rosângela. Minha câmera tá. Não consigo. O computador hoje deu pane. Nem áudio, nem câmera. Quem é que está falando? Rosângela. É a Rosângela de Niterói. Mas a gente não... Ah, tá. A Rosângela lá de Niterói, tá ok. Tá bom, Minha Rosângela? câmera... Aqui, a gente poderia continuar, porque aí a gente conseguiria, até o final da noite de hoje, pelo menos passar por esses que a gente, né, precisa estudar junto. Raquel, só um comentário rapidinho dentro do que a Rosângela falou. Eu acho que é bem isso aí mesmo, Rosângela. Se é um caminho com letra minúscula, ele está ligado a um eu com letra minúscula também, que é o ego, o pequeno ego. E para chegar nesse caminho maiúsculo, é dito também que é matar esse pequeno ego.
uma certa forma, eliminá-lo, né? Que aí ajudaria a clarear a questão de como chegar nesse caminho de letra maiúscula e do eu superior também com E maiúsculo, né? Ô, Sandro, Então, mas eu tive, não sei se foi um livro que eu estava lendo, não sei se foi uma palestra que eu assisti da Sociedade Teosófica, não sei, não acho que não foi aqui na Sociedade Teosófica, não. Eu ouvi dizer semana passada, acho que foi semana passada, que a gente não tem que acabar com o ego, a gente tem que educá-lo. Tem essa visão que a gente tem que ter. Aí eu me perdi totalmente, porque estava vendo assim, não, o ego realmente tem que eliminar esse ego, porque ele está me jogando no chão. Ele não está permitindo que eu avance naquilo que eu quero alcançar. Aí, nessa palestra, a pessoa falou assim, não se acaba com o ego, você educa o seu ego. Isso está certo? Aí eu fiquei perdida. É o ego, o eu minúsculo que é reativo, né? Que ele gosta de algumas coisas, quer repeti-las infinitamente, e as coisas que são mais difíceis ele rejeita o tempo todo. É diminuir isso aí, é diminuir com isso, entendeu? Não deixar que ele tome conta. Matar no sentido de não deixar que ele seja o senhor da história, né? Você reagir, deixar de ser tão reativo às coisas, né? Gosto ou não gosto, o que é bom eu quero repetir e o que é ruim eu rejeito o tempo todo. Eu acho que passa por aí. Matar nesse sentido. Raquel. Ok, obrigada. Muito bem. Pode falar, Luciano. Pode falar, gente. Oh, não, pensei que tivesse desligado. Eu lembrei aqui, mergulhar no solitário em busca do unitário. Nossa, que linda. Isso mesmo. Eu sempre fico com isso assim, em mente, mas eu esqueço. E quando eu esqueço, eu venho aqui e reescrevo, entendeu? De uma palestra que eu ouvi, entendeu? São escritos da Helena Blavatsky. Não, é um estado de meditação, né, Luciano? Sim, isso é lindo. E E foi citado aí Jordano Bruno também. Eu tenho muitos poemas dele que eu gosto muito do Jordano Bruno. Uma questão que a Luciana colocou um pouquinho atrás, que ela falou assim, quem sou eu, de onde que eu vim e para onde que eu vou? Me parece que o caminho, ele responde isso e vocês não se prendem a isso mais. Você recebe um conhecimento que isso não importa muito, que você passa a tentar viver no eterno agora, né? Então, essa questão de onde que eu vim, para onde que eu vou e quem eu sou, ela é respondida e é uma etapa vencida. A impressão que dá é isso. Eu consigo intuir é isso. E não, sabe o que eu comecei a pensar? Que agora eu escrevi caminho, verdade e luz. Se a gente parar, a gente já veio, né? A gente já veio de algum lugar, a gente esqueceu quem a gente era. Então, a gente tem que procurar viver na verdade para a gente alcançar essa vida novamente. Eu gosto de fazer essas... associações. Sabe? Isso, eu acho que faz bem, sabe? Então, mas é uma etapa que a gente está vivendo hoje, que esqueceu o que viveu antes, porque o corpo é novo, o corpo físico é novo, então o cérebro é novo e funciona dessa forma, não há memória da vida anterior, né? De onde que eu estava antes. E é uma etapa que não tem como abrir mão disso. Agora, se você vive no eterno, as intuições aumentam bastante. Muda muita coisa. Eu não posso concentrar que a minha vida é de 0 a 90 anos, por exemplo. A minha vida não pode ser isso, né? Se eu fechar nisso, eu estou me prendendo ao mundo físico. Se eu achar que é só isso, aí eu vou querer saber quem eu sou, de onde que eu vim. Mas eu acho que essas perguntas são superadas. Há uma etapa que elas são superadas e eu não me preocupo mais com isso, que eu vivo num eterno agora. Esse sutra... A eternidade. Nós já estamos na eternidade. Esse momento aqui agora, hoje, nesse instante, nesse segundo, no grupo aqui de estudo, é a eternidade. A gente já está nela. Ela não será conquistada, já foi conquistada. A gente já está na eternidade, né? Exato. Mas aí, olha só, nós estamos perante um sutra inspirador, né? Qual a inspiração? Olha, existe algo transhumano
né? Parece que esse termo foi usado também na interpretação do Murilo. Está nos apontando algo além da materialidade, além da condição psicológica, material, Sim. emocional que nós vivemos. Então, um apontamento, olha, uma direção além do humano. Olha aqui, está apontando para mestres de sabedorias, para a figura de um Cristo cósmico, a figura de um Buda cósmico, apontando para um Deus imanente, origem de todas as coisas. Nós estamos nesse patamar e a literatura tentando nos inspirar nesse olhar, né, para o transcendental, para o místico, para o espiritual. Olha, existe um caminho, existe esse caminho além além do caminho com C minúsculo que vocês analisaram assim muito bem, de uma forma bem interessante. É delicado esse sutra, muito interessante, mas de outra feita, nós não podemos nos esquecer das nossas potencialidades. Quantas potencialidades existem em cada um de nós, prontas para eclodirem no mundo, pronta para que cada um de nós seja um colaborador, seja uma entidade construtora no mundo, no planeta Terra, no universo, no cosmos, né? Quantos talentos, né, o Raquel, fazendo a referência ao Novo Testamento, latentes, prontos para eclodirem na vida de cada um de nós, né? Na busca desse caminho maior. Busca o caminho. É isso aí, querido. Perfeito, Serginho. Mas a gente observar aonde está o Buda na gente, aonde que ele está? Hoje, agora, onde que ele está? Na verdade, essa ele mente já está está, eu né? falar. Ele é Ele essa já mente que está você está escutando encoberto a minha pela voz. nuvem. O Buda, o Buda, Cristo, já está em nós encoberto pelas nuvens então, de escandas, pelas nuvens de nossas emoções desarmônicas, da nossa história pessoal, das tralhas que carregamos por uma vida primitiva, uma humanidade nascente, uma sociedade humana bárbara até hoje, né? Então, é um adianto, é um presente do karma, é um presente do cosmos, nós estarmos a analisar questões como essa, né? Que delicadeza, que transcendência, e com esse olhar inspirador para outras dimensões, para outras instâncias de consciência, né? então, a gente É tem uma interessante. tarefa diária no presente, hoje, amanhã de manhã. Sandro, seu som ficou Pode ruim me e agora aproximar desse falou com a imagem. Buda dentro de mim. O Buda é esse que... Oi? A imagem do Sérgio parou, né? Sandro. A sua imagem ficou congelada, Sandro, e o som ficou ruim. Ficou. Dá para repetir, Sandro? A minha. Voltou? É. Voltou? Não, ô Sandro, tira o seu, Tá. interrompe o seu vídeo, a sua câmera, porque às vezes melhora o seu áudio. Estão me ouvindo, Raquel? Me ouve bem? Sim, vamos lá. Então, aonde está esse Buda na gente agora, aqui nessa reunião? É essa mente que você tem que está me ouvindo falar. Esse é o Buda. É essa mente aí que é o que tem que ser resolvido, né? A gente pode falar assim, mas tem o Buda mítico, a história que a gente estuda aqui, o Siddhartha Gautama, etc, etc. O que ele faz? A gente não sabe qual que é a rotina dele diária, a gente não sabe bem o que ele faz, mas tem uma coisa que eu posso imitá-lo a hora que eu quiser, é a meditação. Meditação no sentido de, não só de parar para pensar, mas meditar mesmo, sentar no chão, na cadeira e meditar, né? Isso é uma coisa que nos é ensinado e que provavelmente os grandes seres continuam fazendo, e a gente pode imitá-los dessa forma, né? Tem a questão da frase que ele deixou também, Siddhartha Gautama, cessa de fazer o mal,
faze o bem, ser puro de coração. Então, cessar de fazer o mal, a gente pode fazer mal a outras pessoas sem saber, e mal a gente mesmo, né? Cessa de fazer esse mal, faz o bem, seja puro de coração, ser puro de coração. Então, o que a gente pode fazer no dia a dia, hoje à noite, amanhã de manhã, já está disponível para a gente. A gente tem que se envolver com isso para a coisa caminhar melhor, né? E uma hora chega lá na frente. Ô, Sandro, até porque, por exemplo, quando a gente vai fazer um curso, assim, que seja um curso, né? Uma faculdade, né? Um curso assim mais ligado assim à nossa vida cotidiana para trazer coisas, né? As nossas necessidades básicas. Você tem um tempo determinado para aquilo ali. Duração de 2 anos ou 4, não importa, né? Agora, quando você está numa busca espiritual, ninguém vai chegar para você e vai ficar. Você que tem, né? Seguir o caminho. Você Né? vai saber o É o período que amor. foi necessário. Então ninguém. Então, assim, é uma busca, é a busca pela busca. Né? E que te mantém? É a fé. Então é necessário o amor, né? Porque, como se diz, a disciplina, né? Isso são os islâmicos que falam isso. A disciplina sem o amor, ela nos torna duros. E o amor sem a disciplina, eles vai. Então, um está atrelado ao outro. Ele escapa, entendeu? Então, é necessária a disciplina. A disciplina, entendeu? Onde que a gente busca ela também? Na caridade, igual você disse aí, porque isso sustenta a gente. Então, se você coloca em prática, porque é na prática que a gente vê, assim, a gente consegue atuar, né? Que é necessário atuar. Quando eu vi isso, assim, eu refleti muito, sabe, sobre isso. Encontrar que maneira que vai me ser útil para eu conseguir crescer, né, espiritualmente. Por exemplo, eu estou usando óculos aqui, outras pessoas estão usando também. Eu preciso de óculos? Não, eu preciso de um objeto, ou seja o que for, que corrija a minha visão. Se fosse um comprimido que eu pudesse tomar, seria um comprimido. O óculos é o que eu tenho hoje, mas o dia que aparecer uma coisa melhor, mais fácil de usar, será outra coisa, né? Então, a gente descobrir que maneira que eu vou encontrar de conseguir que essa consciência se eleve, né? Irmão, Essa elevação da consciência, já que falou isso daí, quando você tem um desafeto, né? E você quer superar isso daí. Então, a energia são energias contrárias, vou falar em termos energéticos, são energias contrárias e que você não deve duelar, né? Você olhar um desafeto como uma pessoa que ele é um ser que está é doente. Eu não queria usar um adjetivo que pudesse baixá-lo, né? Denegrir, sei lá. Mas, assim, você olhar... Teria que ser esse olhar de compaixão, né? Para você poder cortar energeticamente isso daí. É uma coisa difícil, Rosângela, mas eu poderia dizer, a gente pode tentar, né? Porque não é fácil fazer isso. Não existe o outro. O outro e eu somos nós, é uma coisa só. Não é fácil entender dessa forma, eu sei que não é. E os desafetos, as confusões e brigas, geralmente é porque as pessoas estão ignorando um monte de coisa. Eu estou ignorando, o outro está ignorando, todo mundo ignora muita coisa, né? Então, aí, briga mesmo. Mas entender que não existe o outro e eu somos um.
É uma oportunidade também, eu entendo, para a gente ir além, olhar para aquela pessoa e ir além da aparência, dos aspectos da personalidade, e além disso. Tem uma Quem frase que é comum o teósofo falar aqui, geralmente no final das reuniões ou no final de uma conversa: paz e luz a todos os seres. Essa frase é famosa entre a gente, paz e luz a todos os seres. Eu vou tirar o desafeto que eu tive com alguém, deixar ele de fora, aí já quebrou a frase, né? Não dá. Mas é difícil, tá, Rosana? É muito difícil mesmo. É esse que é o aprendizado. O aprendizado é exatamente esse. É, nesse caminho, é porque não dá para ter aceitação, né? Não dá mais para ter aceitação. Então, assim, eu fico tentando buscar uma maneira, não é aceitar aquela situação, mas uma maneira de não duelar com aquela situação, tá? Isso através das meditações, né? Das minhas reflexões, entendeu? Mas toda hora e eu busco sempre o caminho do meio, sempre o caminho do meio, justamente por ter essa visão que nós somos todos um. Mas aí, novamente, então, eu fico pensando, gente, em que ponto que eu estou errando? O que que eu tenho que enxergar para que realmente isso não me aflija mais? O- Ali, não, aquilo tem ali não me pertence. tem uma solução, que é uma solução muito curiosa, apresentada pelo filósofo o Jiddu Krishnamurti. Diz ele que nossas agonias, nossas dores, é porque o mundo se apresenta de um jeito que não é o modo que nós esperamos. Nós observamos alguém, é uma pessoa tão boazinha, tão afetiva, tão isso, aquilo. À medida que você se aproxima, percebe que não é absolutamente nada daquilo que você pensou. Então, o Krishnamurti sugere que nós vejamos a realidade como ela é. Olha só que cruel, né? Nossa Senhora. Olha, não é perdão, oh, te perdoo, meu irmão, mas ver as coisas como elas são. Dizem que é uma bela aproximação para a maioria de nossos problemas diários. Tá? E volta e meia nós estamos nos iludindo em relação ao mundo. Ou seja, a realidade teima em se apresentar de um modo diferente do que nós pensamos a respeito dela. Olha que reflexão interessante. Agora, dizem que a compreensão não é perdão, não é emocionalismo, não é nada, mas dizem que uma visão correta dos fatos é um ganho interessante em relação a essas adversidades, a essas contradições que nós nos deparamos no dia a dia, né, em nossas vidas. É uma reflexão, querido. Tá? a Rosângela colocou no chat que o seguinte: não é aceitar e tentar entender o porquê do outro, é entender o porquê o outro age assim, que vivências o outro teve para agir assim. Equivale. É ver as coisas como elas são. E eu penso também, Isso é mindfulness. O importante é o aqui e o agora. Olha só. Vamos lá, querido. e eu também compartilho dessa visão que o Sérgio acabou de colocar, sobre aceitar as coisas como elas são, as coisas, pessoas e as situações. Isso Não é, o termo aceitar não é, mas enxergar as coisas como elas são. A é, aceitação, o observar, o compreender, o introjetar uma situação qualquer, curiosamente, a ação correspondente está pronta para ocorrer no mundo, em alguma instância. Agora, se essa ação ela possuir a inspiração de uma reunião teosófica elevada, que fale de amor, fraternidade, o estranho, o inimigo é você mesmo, todas essas ideias, a tendência é amortecer um pouco a violência que existe dentro de cada um de nós.
Nós não temos a coragem de admitir o nosso lado esquisito, né? O nosso lado de iras, enfim, não vale a pena discorrer para não trazer as emoções, né? Mas dizem que uma conscientização profunda sobre o que quer que seja, a ação está pronta a se expressar no mundo. E se ela for abençoada por uma base ética da teosofia, do cristianismo, do budismo, de um modo, enfim, uma base ética da teosofia, com certeza nós não teremos algo muito desagradável no mundo, mas certamente sincero e verdadeiro. E aí a gente caminha um pouco para desidentificação, né, Sérgio? A gente acaba vendo as coisas como elas são e percebendo que, vendo como elas são, aceitando, você acabou de falar, não é o termo, mas a gente não se apega a essas situações, aos fatos. A gente olha, observa como elas são. Um pouco como eu entendo sobre isso, Sérgio. Não sei. É o desafio do Krishnamurti ver as coisas como elas são. A partir de uma visão, enxergar o fato como fato. Mas, curiosamente, a nossa psique tende a sonhar, a imaginar, como se diz, viajar na maionese, né? A desculpar, a inventar, aí a realidade, a verdade se afasta, né? Mas é isso aí. Agora, a base, eu acho que a base ética são os valores preconizados pelo cristianismo, pela teosofia, fraternidade universal, a mente pacificada, a serenidade exigida de cada um de nós através da meditação, através da oração, através de um encontro como esse, que haja uma mínima transformação de modo a reduzir os bichos que existem dentro de cada um de nós, né? E é um trabalho fantástico, dificílimo, né? Isso aí. Eu sugiro a gente ler o aforismo 18 com o comentário do Murilo para a gente caminhar. Vamos. A gente vai perceber que é sobre o que a gente está falando aqui, né? E aí a gente poderia, inclusive, já partir para o 19. Olha, aqui entrou, busca o caminho retraindo-te para dentro. Olha só, nós estamos... já está comentando aqui. Vamos lá, querida. Alguém gostaria de ler? Eu podia repetir o mesmo esquema do primeiro. Você faria a leitura do aforismo e o Maurício, que lê maravilhosamente bem, o comentário. Ai. Nossa, vocês dois formaram uma dupla maravilhosa. A sugestão que eu faço é que a gente poderia, já que na Luz do Caminho os dois estão juntos e não há nenhuma extensão de texto, ler o 18 e o 19 do Luz do Caminho e aí partir para o Murilo, para cada um deles, entendeu? Perfeito, Maurício. Então, vou fazer isso. Tá? Então, o aforismo 18. Busca o caminho recolhendo-te para o interior. E o 19. Busca o caminho avançando audaciosamente para o exterior. Que lindo! Parece um paradoxo, uma contradição. Maurício. Mas não é, não. Murilo clareia bem isso e acho que dá para a gente entender, né? Quer dizer, você tem que... O caminho para dentro, né, é o que um dos pilares, né, do ensinamento teosófico de outras, talvez, doutrinas, que é a questão da meditação, que é a questão da reflexão profunda, que é a questão da busca de você se conhecer melhor, né? Vamos ler aqui que a gente vai entender isso. O comentário do Murilo é o seguinte, do 18, busca o caminho retraindo-te para dentro. O caminho, a chamada senda, está dentro de nós e também debaixo dos nossos pés. O que temos que fazer é interiorizar-nos cada vez mais,
sem deixarmos, entretanto, de fazer parte do nosso mundo externo, pois estaríamos, então, caindo num perigoso estado psicótico ao cortar literalmente todos os pontos de apoio com a nossa realidade exterior e transformar-nos em um mero vegetal. Não, o caminho não é esse. Uma deliciosa historinha zen representada por pequenos quadros, chamada Os 12 Quadros da Conquista do Touro Selvagem, mostra um pequeno pastor que, depois de ter perdido um belo e selvagem touro negro, consegue montá-lo, domá-lo e volta para casa. Atinge a iluminação resplandecente no alto de uma colina. O touro, a paisagem e tudo desaparece num nada. O nada aí com letra maiúscula. Mas pouco depois ele volta e é visto no último quadrinho, no meio do mercado, comprando frutas de um mercador. O ser realizado nunca se isola. Pelo contrário, participa a sua plenitude e ajuda os outros seres a encontrarem. É o mesmo caso apresentado na antiga tradição judaica da existência dos tzadiques, que são pessoas desconhecidas pela grande multidão, mas no seu silêncio trabalham ativamente pela humanidade. Ou nos santos cristãos, ou nos muçulmanos, ou nos sadhus, homens santos da Índia, que, apesar de morarem nos seus retiros ashrams ou em grutas retiradas das montanhas, estão sempre presentes nesse trabalho de auxiliar os que ainda não despertaram para encontrar as suas sendas e os seus caminhos. Quer dizer, essa busca para dentro, que eu, no início, comentei, no sentido de cada um de nós estar fazendo a sua reflexão mais profunda para se autoconhecer e para poder ter uma participação na vida mundana mais ética, mais positiva e tal. Outros seres foram além disso. Essa busca interna, entendeu? É voltada para ajudar a humanidade de uma maneira geral, né? Que no seu, conforme o Murilo diz aqui, no seu silêncio, trabalham ativamente pela humanidade. O que eu acho que nós ainda estamos... Eu estou falando nós, é complicado, né? Porque cada um tem a sua maneira de pensar. Eu, por exemplo, acho que não cheguei nesse ponto de me voltar, buscar o caminho, o interior, buscar a minha reflexão profunda, a minha meditação, no sentido de que eu estou ajudando, né, a humanidade no sentido mais geral, né, de trabalhar ativamente pela humanidade. Mas, ao mesmo tempo, eu, ao estar procurando me trabalhar, eu estou trabalhando também para a humanidade. Foi dessa forma que eu entendi, entendeu? Acho que ainda não encontrei minha senda, ainda não encontrei meu caminho. Estou na busca dessa forma de interiorizar isso. É o meu comentário, além do que o Murilo citou aqui. É isso aí, Maurício. É uma eterna busca, né? E cada um sabe o que tem que passar, sabe o envolvimento que vai ter, né? Então, cada um tá buscando mesmo. Você pegar um livro e, igual a gente está fazendo aqui, um ler para o outro, é um trabalho também, né? É um trabalho de ajuda à humanidade. Não só a gente mesmo se melhorar, mas o que a gente está doando para o outro, o horário, quando a gente tem que preparar um material, ler um livro, quem está fazendo a leitura, todo mundo está se doando, é um trabalho também. A gente tem é mais costumeiro, né, achar que caridade é levar doações para as pessoas, lógico que é também, e é muito importante,
Mas esse trabalho aqui também tem uma grande importância, né, para a humanidade e vai ser, e é necessário, já é necessário para a gente elevar a qualidade humana, né? Então, seguimos em frente. Eu tenho um conhecido que ele falou que até o trabalho de a pessoa procurar uma terapia, um psicólogo, é um trabalho também para a humanidade, que ela está tentando se melhorar, né? A pessoa está lá, às vezes, está com dificuldade, tem que pagar psicólogo, essa coisa toda, mas é uma espécie de trabalho que ela está tentando se qualificar de uma maneira melhor, né? Então, vai por aí. Muito bem. Busca o caminho avançando intrepidamente fora. Olha só, sonho impossível. Dom Quixote de la Mancha, não é? O Dom Quixote, os sonhos impossíveis, da Dulcineia, do cavaleiro que lutava contra todas as coisas, e quantos sonhos impossíveis da pessoa amada. Ele via a Aldonza, né, da estalagem, como Dulcineia. O nome dela era Aldonza. Ele substituiu até o nome dela. Então, busca o caminho avançando intrepidamente, né? Eu acho que o Dom Quixote representa bem essa ideia, né? do transcendental, do além de. Parece que a arte tem que entrar em cena aqui nessa busca inspiradora e intrépida, né? da espiritualidade, da expressão do belo em nosso dia a dia. Olha só. A expressão da espiritualidade no mundo, né? Dom Quixote de la Mancha, os grandes idealistas, Giordano Bruno, né? Foi citado. São Francisco de Assis, irmão Sol, irmão Lua, que intrépido, né? A ponto de considerar os astros irmãos dele, o respeito pelos animais, o amor pelos reinos, né? Muita coisa. Busca o caminho avançando intrepidamente, olha, e é um caminho intrépido em relação ao mundo. Olha que inspirador isso. Mas antecede um trabalho de internalização. E como que ocorre essa internalização? Meditação, oração, silêncio, né? Discernimento, né? Muitas dores também. Né? Pelo enfatiza aí na questão desse versículo 19, que é uma coisa que às vezes a gente não pensa nisso, que o externo e o interno são duas faces de uma coisa que é una, né? Pois não há, em última análise, o dualismo, né? Essa frase que a Raquel colocou aí em azul, entendeu? E vai citando no final desse texto, né? Quer dizer, eu vou continuar lendo aqui. Pessoas extraordinariamente ativas, como os Karma Yogis na Índia, encontram a sua realização no trabalho atuante por uma causa social ou por uma casta de párias deserdados pelo destino. Temos ainda os exemplos de Mahatma Gandhi, Albert Schweitzer e Madre Teresa de Calcutá e de todos os outros, né, que, através de uma intensa participação social, realizam-se espiritualmente. Isso é de uma beleza total, né? Quer dizer, e esses exemplos que ele cita aí, quer dizer, obviamente que eu não conheci nenhum Karma Yoga lá na Índia, mas, né, conheço um pouco da história do Gandhi, do Albert Schweitzer e da Madre Teresa de Calcutá, e que realizam um trabalho de participação social, de atividade social, né? Bastante intensa, né? Eu fui procurar saber, porque tem um hospital no Rio que chama Albert Schweitzer, entendeu? E eu fui procurar saber, era um humanista, um alemão humanista que foi teólogo, foi filósofo e foi médico, entendeu? E que deu uma atenção total para os africanos lá das colônias francesas, no Gabão, entendeu?
Então, ele foi um homem de uma atuação assim, social incrível, de uma dedicação total, entendeu? E que viveu por 90 anos, entendeu? E hoje tem um hospital no Rio que tem o nome dele. Entendeu? Acho. Sérgio, Oi, querido. Oi. então, você falando aí sobre a Madre Teresa, né? Eu ouvi dizer que teve uma pessoa tinha vontade de aproximar dela e chegou aí num lugar que ela estava acolhendo as pessoas e tal, e as pessoas estavam muito machucadas, e aí chegou um homem assim de posses, né? E vendo aquela situação, disse para ela: eu não faria isso por dinheiro nenhum. Ela: nem eu, meu filho. Eu sempre penso nisso, nem eu, meu filho. Só isso que ela disse. A gente entender que esse mundo chegará ao dia que não precisaremos de polícia, não precisaremos de justiça, porque cada um sabe se cuidar e sabe até onde que vai a sua coisa, sabe respeitar o limite do outro, né? Pensando nisso, a gente entende que está num mundo bem longe desse ideal, né? Está muito longe da coisa. Cada um ser responsável por si e respeitar o direito do outro. E o Por isso, desafio, caminhar em direção a alguma luz, caminhar em direção a alguma luz possível, né? E o desafio, Sandro, é nós encararmos o mundo do jeito que ele está. O Sim, sim, a partir futuro, daqui, a partir de hoje. o futuro por vir, se nós conseguirmos, em alguma medida, influenciarmos positivamente os nossos círculos, em primeira instância, nós mesmos, né? Mudarmos nossas atitudes perante o próximo, perante os necessitados, ocorre uma verdadeira revolução na sociedade, né? A partir de cada um de nós. Serginho, olha que dureza em pensar nisso que eu vou falar agora. Vale. Se voltar um mestre desse, a gente mata ele de novo. Olha que dureza é isso. Não, do jeito que as coisas estão, não tenho a menor dúvida. Ele é Tem morto toda de a novo. razão. De novo. Nossa, Ele não não é pode bom nem aparecer. pensar nisso. Mas é verdade isso. Mas é Eu sei. uma noção de contexto, né? 2000 anos, se nós seguirmos com seriedade, com segurança o Novo Testamento, que é o Novo Testamento do amor, né? Apresentado por Jesus e seus apóstolos, a sociedade, o mundo seria um outro espaço, né? Mas cada religião traz sua verdade, traz seu avatar. Na verdade, no frigir dos ovos, as religiões trouxeram muito mais fronteiras, muito mais divisões, e não a união entre os povos, união dos ideais, a união do religare, né? Independente de seus avatares e independente de seus ícones. Complicado. Nós que somos aspirantes, né? Nós carregamos uma tocha, né? Que não peguem em nossas vestes, né, querido? Sim. Nós carregamos essa tocha. A gente, ao menos consciência disso, porque tudo começa quando se tem consciência. Ô, Luciana, como falou uma aí. planta, como uma planta. Amada, namastê. Uma planta tem consciência de que ela é um alimento, entendeu? Que a função dela é nos alimentar. Um metal também, ele tem consciência, né? E daí adiante, pelo menos consciência a gente tem que ter, porque a partir daí, se a gente realmente quer fazer essa trilha, entendeu? Porque há dualidades, né? O direito, primeiro, não é o nosso direito. É fácil falar. Falar é Mas fácil. o primeiro é o direito de Deus.
Primeiro falar naquilo que nós acreditamos, que tem sentido. A nossa reunião de hoje, nós não temos obrigação nenhuma, não somos prosélitos. O prosélito é aquele que quer convencer todo mundo, aquele que está na porta do metrô com um livro sagrado em mãos, convencendo os transeuntes. E nossa conversa, nosso modo de ser, modo teosófico, é o diálogo, né? Será que é isso mesmo? Olha, é minha ideia, hein? Cuidado, avalia direitinho. E isso é o fio da navalha, né? E no trato humano, de perceber até divergências e conviver bem com as divergências, que também não é fácil. Nossa, aquela pessoa pensa tão diferente de mim, aí você estabelece, às vezes, até um clima de inimizade, né? Pode ser ideias complementares. Se levar para o lado pessoal, né? Se levar para o lado pessoal, é muito fácil você agradar as pessoas dando, entendeu? Alguma coisinha. Agora, se você chega, de repente, com uma palavra assim, de coração mesmo, né? Assim, acontece, né? E se a gente levar para o lado pessoal, a gente não... Entendeu? O fato, a teosofia fala muito de unidade de todas as coisas. E a percepção que nós somos frutos de um planeta Terra, nós somos frutos de uma natureza, não precisa uma palestra inteira para explicar essa origem de todos nós, que nós somos frutificações, somos seres oriundos do planeta Terra. A interdependência entre nós é evidente. Nós dependemos do que plantou o nosso almoço lá na terra, na colheita, etc., que nos alimentou, que nos deu vida, né? A interdependência psicológica, mental, de estudo de um grupo teosófico, isso aqui é uma interdependência em que nós nos ouvimos, né? Cada um de nós é uma fração de sabedoria, é uma fraçãozinha de experiência válidas, né? Isso é muito importante. O trabalho é esse também, curioso, né? Não vamos esperar terminar a reunião para o Zoom. A reunião do Zoom é um trabalho fraterno, é um encontro, né? É um gathering. Ai, querido. Eu fico doida para chegar a sexta-feira para a gente poder ter esses encontros, poder, né? Pois é, o trabalho é esse também, Luciana, por incrível que pareça. E aí esse questionamento que a Luciana trouxe, volta aquele da Rosângela, né, de ver as coisas como são, e no meu entendimento, ir aos poucos se desidentificando com as situações, as coisas e as pessoas, né, entendendo. E tentando ir além disso, ir além dessa personalidade, do que as pessoas nos mostram. Todo mundo é um ser divino, sagrado, somos irmãos. Olhar com esse olhar mais amoroso, afetuoso, ciente de que todo mundo aqui está aprendendo. E né, estamos juntos. Eu assim, gostaria de destacar que ficou para mim desse encontro de hoje. Eu vou falar 3 frases aqui do Murilo, nos comentários. Do 17, quando traz busca fora, do aforismo, busca fora o caminho, para mim ficou essa frase. Eu preciso falar com você. Esse versículo possui uma imensa profundidade, pois nos leva ao que não é humano, no sentido relativo da palavra, mas sim ao transhumano. É a ideia de que a nossa senda, o nosso caminho, é apenas um caminho naquilo que está, como é dito, completamente além da percepção ou imaginação humana. Aí eu iria para o 18 agora, em que o Murilo traz essa belíssima imagem na primeira frase do comentário, que é: o caminho, a chamada senda, está dentro de nós e também debaixo dos nossos pés.
O que temos que fazer é interiorizar-nos para cada vez mais, sem deixarmos, entretanto, de fazer parte do nosso mundo externo. E aí, finalizando com o 19, ele fala, o comentário, externo e interno são duas faces de uma coisa que é una, pois não há, em última análise, o dualismo. Então, para fechar esses três, no meu entendimento, eu resumiria nessas 3 frases, que eu gostei bem. E uma frase que o Sérgio trouxe hoje, que eu anotei aqui, que é estamos na janela do eterno. Muito lindo. Olha que legal! Quem foi esse cara que falou isso? Porra. Você, estamos na janela do eterno, olhando o caminho que nos aponta, e esse caminho é para o alto. Olha, Poxa, esse cara, hein? Depois me dá o WhatsApp desse cara. Nós estamos chegando ao fim, já chegamos, né? Na verdade, 8h30, 8h33. Considerações? Legal, nossa, que legal, né? Que turma boa! Nossa, que alegria estar com vocês, né? Menino, eu vou montar uma equipe para descascar abacaxi com vocês. Não, você precisa descascar, porque é um mistério, né? E a literatura esotérica, ela é toda, e ainda com paradoxos, né? Nós estamos perante vários desafios, né? O viés místico, o viés do paradoxo, e extrair o ensinamento, né? O conhecimento desses aforismos. Nossa, que presente do karma vocês, queridos. Estou muito feliz aqui, ó, me sinto saindo da caverna de Platão. A luz, faça Fiat Lux. Legal. Ô, Raquel. Diga, Luciana. Se eu citar um poema aqui do Giordano Bruno, vai sair do contexto? Não. Deixa eu só falar uma coisinha rápida aqui, porque eu estou em cima da hora de um compromisso meu, então vou me despedir de vocês todos. Boa noite, um abraço a todos, tá bom? Eu tenho que sair. Aí foi maravilhoso. Já estou atrasado. Vamos fazer um encerramento para você participar dessa meditação final? Pode ser ou não? Eu já estou atrasado, pessoa de compromisso, tá bom? Desculpe. Maurício, muito Um abraço a todos. Maurício, parabéns pela leitura, Maurício. Falou, Sérgio. Obrigado. Um grande abraço. Nada, querido. Então, vamos ler um poema, então, Luciana. O encerramento não está parado. É o poema, Raquel. O encerramento é o poema. Sim, mas é um poema místico. Não está parado, gira, o que no céu e céu do céu se mira. Para cima ou para baixo, tudo se move, em tempo longo ou breve. Seja pesado ou leve, e tudo vai, talvez, com o mesmo passo, para o mesmo lugar. E tudo corre até chegar. Tanto remexe a água em ebulição, que uma mesma parte move-se para cima ou para baixo, e a mesma agitação. A tudo impõe o fado dessa arte. Que lindo. Maravilha. Lindo, lindo. Como é que ele... Gente, Estou apaixonada pelo Giordano Bruno. O eterno movimento, extremamente Sabe místico. o nome desse poema? Esse aqui, na verdade, isso aqui são os portadores de chama. Olha, que lindo. Desculpa, não ouvi. Portadores de chamas. Portadores de chama. Eu tenho esse poema decorado, mas de vez em quando ele me foge, sabe? Aí eu tenho que estar bem assim, calma, e aí eu vou andando e vou citando ele comigo mesma, sabe? Você levita com esse poema, tá? Muito bem. O que está no meu zap também é. Lá do zap. Ele toca na gente profundamente, sabe? Põe no grupo, querida. Eu vou mandar, então. Legal, lindo, eu gostei.
Gente, gratidão. Muito obrigada pela noite, pelo estudo, por esse encontro. Fala, Rosângela, desculpa te E interromper. gratidão aí pela existência de todos vocês, tá? E vocês estão acrescentando muito na minha vida. Tá muito legal sentar aqui nas terças-feiras e poder ouvir o que tem que ser ouvido, entendeu? E lamento aí pela minha câmera, que não sei o que está acontecendo, vou ver o que está acontecendo, mas eu estou presente aqui, tá bom? Muita gratidão pela existência de cada um de vocês. Namastê. Obrigado. Beleza. Obrigado, gente. Boa noite a todos aí. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Gente, eu Tchau. tô sempre aprendendo. Raquel, tchau, amada. Você acabou de falar Tchau, gente. Diana. Tchau, tchau, Ô, Margarida. Margarida. Tchau. O Paulo não está aí hoje, não? O Paulo, acho que ele já Hein? saiu. Tchau. Ele estava aqui. Oi, Margarida. Que bom Tudo te bem aí? Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus, tudo ótimo. Como é que vocês estão aí? Bem? Estamos bem. Tentando procurar o caminho, né? Ô, Margarida, que bairro você está morando aí, Margarida? Que bairro que é? Córrego Grande. Ah, tá. Sabe onde é? Sei. É perto da Lagoa, né? É. Passagem para Lagoa. Aí tem um caminho aqui muito bonito que dá para a gente ver a aguinha batendo lá, ver o mar lá longe. É muito bonito. Aí é muito aquele bonito, né, local. Margarida? Hein? É. Aí é muito bonito, né? É realmente muito bonito. Meio mágico mesmo. Tá com saudade de São Mateus? Junho a gente está indo para ficar 2 meses, Ah, tá. se Deus quiser. Agora eu vou ficar um pouco lá, um pouco aqui, né? Isso aí. Mas a gente sente falta, assim, né? Sente falta das montanhas.